Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Wesley Barbosa e no vídeo de hoje eu vou conversar com o professor Helder Pinheiro, meu orientador do mestrado, professor, um amigo, uma grande influência no estudo da poesia, no estudo da literatura voltado para o ensino, e que é um prazer recebê-lo nesta primeira entrevista aqui do canal, uma playlist que eu quero criar e que espero que seja bastante rica nos próximos anos. Se você gosta de conteúdos assim, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para sempre ser informado quando novos vídeos forem publicados. Além disso, curta o vídeo, pois assim você mostra que está gostando do meu trabalho. Então bora lá! Eu gostaria de começar pedindo para o professor Helder se apresentar, contar um pouco sobre sua trajetória como professor, como leitor de poesia, estudioso da poesia. Então, professor, é uma satisfação recebê-lo e passo a palavra para o senhor. Primeiro, muito obrigado pelo convite para essa conversa. É um prazer estar aqui com você. E falar de poesia é sempre uma alegria e um desafio. Eu costumo dizer que a poesia entrou na minha vida pelo viés da literatura oral popular. Eu morei na roça mais de 12 anos, onde circulava muito poesia oral, que a gente nem chamava de literatura de cordel, chamava-se normalmente de verso. As pessoas sabiam um verso, diziam um verso, meu pai falava verso, minha mãe falava versos, meu avô analfabeto cantava versos. Então foi num ambiente rural, no meio de pessoas em sua grande maioria, analfabetas, que eu tive acesso à poesia, que eu tive acesso a uma poesia que falava da natureza, que brincava, que tirava onda com as pessoas, que contava histórias. Então, esse foi a minha introdução, a minha iniciação à poesia. Não foi escolar, não foi uma iniciação escolar. Aliás, na escola eu tive alguns bons momentos, que depois foram potencializados, mas não foi lá que eu aprendi a gostar de poesia. O outro momento, assim, importante para a minha vida foi um pouco a participação em grupo de teatro ainda adolescente, e que a gente começava a interpretar, a fazer exercício de jogo dramático, de ênfase nas palavras. E aí passaram algumas pessoas muito importantes pela minha vida, me ensinaram a ler um pouco poesia em voz alta, e que eu aprendi isso também relembrando a tradição oral, porque a tradição oral, como o nome já diz, ela não se volta para o papel, ela se volta para a fala. Então, essa conjugação da experiência que vem da infância, da literatura oral, depois da entrada na adolescência num grupo de teatro, e aí, a partir daí, Wesley, a coisa tomou um rumo que me pegou, que definiu mais ou menos a minha vida, sabe? As leituras, quer dizer, eu não tinha acesso a livro. Até 16 anos de idade, na minha casa não tinha livro de poema, não tinha dicionários, não tinha nem livro didático, né? Eu estudei muito em livro didático de amigos. Mas uma coisa curiosa é que quando eu pegava um livro didático, eu ia atrás dos poemas para ler. E eu lia os poemas, às vezes não entendia, às vezes não entendia. E foi esse caminho que me levou à literatura, que me levou especificamente à poesia. Depois a narrativa vai chegando, e eu gosto muito da narrativa, mas ela vem depois um pouco. Os primeiros romances que eu li, eu lembro muito bem, não eram romances literários, considerados literários. Eram romances que eu chamo hoje assim de uma formação mais humana, mais tipo O Pequeno Príncipe, que eu li com muita alegria na adolescência, uma história chamada Fernão Capelo Gaivota, que eu também li. Livros assim, que minha iniciação, a narrativa, não é como a iniciação de alguns grandes críticos que eu vejo, que eu comecei lendo Machado de Assis, Dostoiévski, nada.
eu comecei bem mais embaixo, num patamar bem mais simples. Guimarães Rosa teve alguma influência nessa passagem para a prosa? Guimarães Rosa veio só no curso de letras. Eu falo isso porque o professor Helder, já contei aqui para vocês, eu falo muito no canal, e já falei o quanto que o trabalho dele em teoria da narrativa com a obra de Guimarães Rosa foi fundamental para que eu passasse a gostar do autor. E eu sempre digo para vocês que o caminho escolhido, começando pelos contos mais curtos e daí para as narrativas maiores, foi fundamental. E Guimarães Rosa tem muito da oralidade nas suas obras, né? O Rosa, então, me chegou na universidade, e chegou através das primeiras histórias, os contos curtos também. Eu me lembro que eu comecei a ler o Sagarana, né, e tomei um susto, foi um baque. Aí eu deixei de lado, né, A Hora e a Vez de Augusto Matraga, eu tive que fazer uma prova no curso de letras, eu sofri muito. Mas depois peguei as primeiras histórias, depois voltei para o Sagarana, e depois fui para os outros livros, depois fui para os romances. Aí foi um deslumbre para a vida toda, né? Para a vida toda. Bom, professor, na sua opinião, qual a importância, a relevância social da poesia? Existe uma importância que se possa atribuir ao texto poético? É uma pergunta que demanda muita coisa. Há um ensaio do professor Alfredo Bose, mais recente, que ele dizia assim: a poesia ainda é necessária? Se me fizer essa pergunta, por que tão... Ele diz lá no ensaio. Olha, eu acho que a poesia, assim, partindo muito do empírico mesmo, da minha experiência humana, a poesia é sempre um espaço em que eu me sinto acolhido, onde eu me sinto questionado, onde eu me sinto sonhador, onde eu me sinto muitas vezes também desencantado. Quer dizer, é um espaço de vida na qual eu vou me projetando, no qual eu vou me guiando muitas vezes. Então eu acho que a poesia traz experiências humanas muito significativas, reelaboradas às vezes por pessoas que a gente nem conheceu, mas que conhece a obra, e de repente toda aquela experiência parece que foi minha, que vai se tornando minha também. Então é uma possibilidade da gente conhecer melhor o mundo, conhecer melhor a nossa alma, os problemas sociais, a partir de experiências muitas vezes que nós não vivemos, mas que passamos a acolhê-las, passamos a vivenciá-las. Então, nesse sentido, eu não trago para a poesia nada de pragmatismo, mas, ao mesmo tempo, acho que ela é fundamental, digamos assim, uma espécie para manter a alma da gente sensível diante do mundo, dos problemas, das dores, dos preconceitos. Meu Deus do céu, isso é um campo extraordinário. É como se a poesia, para mim, às vezes eu digo em minicursos, em conversas, como se fosse uma coisa que a gente coloca na alma para lubrificar a gente o tempo todo, sabe? Não é salvadora do mundo, né? Não é porque eu gosto de poesia que eu não possa me tornar um bandido, um cretino. Não é isso. Mas acho que ela nos ajuda a ter uma percepção mais humana, mais diante do mundo, diante de tantos problemas. Eu sei que está meio abstrato, né? Não estou falando poesia aqui ainda como objeto de pesquisa, mas como uma experiência humana fundamental para mim. Então, nesse sentido, por que, então, estudar poesia? Esse estudo é mesmo importante. Até aqui no canal, algumas pessoas, quando eu faço algum vídeo indicando obras para o estudo de poesia, algumas pessoas vêm e colocam: mas para que estudar? A poesia deveria ser só o deleite. É possível tirar um proveito desse estudo da poesia? Qual a relevância disso? Tanto, claro, no âmbito acadêmico, quanto também para converter esse estudo em elemento de ensino, que é o que nós fazemos, né? É o que na nossa universidade se faz muito. É pensar um estudo de poesia, não por si só, mas voltado para o trabalho em sala de aula. Então,
por que estudar poesia e por que isso é importante? Então, a questão do estudo, uma resposta assim bem pragmática seria: vamos estudar porque está nos conteúdos dos cursos de letras, está nos conteúdos do ensino fundamental e médio. Mas isso não dá conta, né? Eu acho que, primeiro, o que é estudar? Né? O Paulo Freire e outros grandes estudiosos e grandes pedagogos e críticos compreendem muito, sobretudo Paulo Freire, como a leitura, o estudo, como uma atitude inquieta diante das coisas. Quer dizer, entender estudar não meramente assim de um modo muito formal, mas assim, quando eu me inquieto, quando eu pergunto, eu estou numa atitude de pesquisa, de estudo, de investigação. Isso é uma coisa muito importante. Para entender melhor, eu acho que é como estudar a poesia, que é diferente de como estudar matemática, de como estudar geografia. Então, a primeira coisa que precede, digamos, o estudo da poesia é a experiência leitora. Você não pega um livro de poesia em 15 minutos e já começa a estudar. Não dá. Pode ser que tenha algum gênio que consiga isso, eu não conheço. Um livro de poesia você lê, relê, retoma os poemas, volta. Tem uma relação, às vezes, lúdica, tem uma relação com alguns poemas, às vezes, de irritação, às vezes de encantamento, às vezes de incompreensão. E é toda essa aproximação que vai favorecer o estudo. Eu sigo muito a perspectiva de um crítico chamado Léo Spitzer. O Léo Spitzer que influenciou tantos estudiosos brasileiros, como eu acho que mesmo Antônio Cândido um pouco, mas sobretudo Davi Arrigucci, outros, Alcides Vilaça, outros, tem sempre... Ele diz o seguinte, que a gente lê, relê e vai deixando que a intuição da gente recolha imagens, ritmos, temas que chamaram a nossa atenção. E a partir daí é que começa o estudo. Por que essa imagem se repete nesse poema, naquele poema? Que significado ela tem ou ela pode ter? Que referências eu posso fazer com ela à história, à vida de outros poetas, a experiências humanas diversificadas? Então, o estudo da poesia é fundamental porque nos faz ver mais profundamente a poesia. Porque a poesia ela não se mostra assim, à primeira vista, de modo translúcido demais. Ela é opaca. Muitas vezes ela pede da gente muita coisa. E é sempre esse diálogo da nossa própria experiência com aquela experiência que está projetada ali na poesia que vai ajudar a gente a estudá-la melhor, a ter uma compreensão e uma percepção, as duas coisas, mais funda disso. Então, o que é estudar a poesia? É aproximar-se de modo detido, observando elementos, aspectos que tocam a nossa sensibilidade, a nossa inteligência. E aí isso é interessante porque o mesmo livro, lido por dezenas de críticos diferentes, de leitores diferentes, vai acionar percepções, observações muito diferentes. O que não acontece com outras áreas, né? Uma equação vai ter sempre a mesma resposta aqui em qualquer lugar do mundo. Um poema poderá ter recepções muito peculiares a leitores de diferentes idades, de diferentes épocas, diferentes momentos históricos. Então, acho que é fundamental estudar a poesia, mas não estudá-la de um modo mecânico, né? Mas como um caminho de leitura, de aproximação, que às vezes pode durar a vida inteira. Bom, professor, aqui no canal eu tenho um público muito grande de estudantes iniciantes da graduação de letras, né? Então, pessoal que está ainda até pensando em entrar e está vindo ao canal para conhecer um pouco da área, o que é que se estuda, etc. Que dica ou que conselho, o que é que o senhor falaria para quem está iniciando sua trajetória e já vê a poesia como um caminho de estudo, de dedicação, o conselho que o senhor daria a partir de sua experiência, como leitor, como professor, enfim. Uma coisa que eu ouvi, que eu não me lembro agora se foi de um crítico chamado Otto Maria Carpo, que às vezes é melhor
mais fecundo para a nossa formação se dedicar mais a poucos autores, voltar mais a eles, do que às vezes se abrir demais para leituras e mais leituras, uma atrás da outra, em que, de certo modo, talvez não fique muita coisa. Eu sei que isso depende muito do talento de cada um, do estilo pessoal, do temperamento, mas se você descobriu o Manuel Bandeira, mergulhe no Manuel Bandeira o máximo que você puder. Se você descobriu a Adélia Prado, mergulhe na poesia da Adélia Prado o máximo que você puder. E, claro, esteja sempre aberto para o novo. A gente precisa estar sempre olhando o que está surgindo. E não deixar, isso aqui talvez sirva mais para os professores, que a formação clássica da gente, que a formação muito já fixada da gente, faça com que a gente feche os olhos para o que está surgindo. Manter sempre uma atitude de abertura, mesmo quando a gente já vem com juízo de valor pronto sobre as coisas. Essa abertura eu acho muito importante. Então eu diria, vai escolhendo, vai experimentando autores, mas com calma, assim, não tire conclusões apressadas demais. Às vezes você pode não ter gostado naquele momento, talvez um mês depois, 2, você seja tocado por aquilo que você está lendo. Então, assim, o caminho de formação, de envolvimento com a poesia, com a literatura, com a arte em geral, e eu diria até com a ciência em geral, é um caminho sempre de descoberta. Descoberta, isso vai fazendo com que a gente vá tendo um repertório. Eu gosto muito da ideia, eu pergunto às vezes meus alunos que estão chegando, diga um verso que você saiba de cor. A pessoa toma um susto. Diga um livro de poemas que você já leu 2, 3 vezes. As pessoas tomam um susto. Quer dizer, significa alguma coisa isso. Porque se eu pedir para cantar uma canção, quase todo mundo vai cantar. Por que se eu peço para dizer um verso, a gente não diz? Né? Será que é problema de memória ou é um problema de pouca aproximação? Né? E aí exige de você, porque o pessoal fica exigindo muito só da escola, dos professores. Não, você tem que ter um compromisso seu de ir descobrindo as coisas, de ir experimentando, de ir vivenciando, sabe? Não atribua sempre ao outro o seu não gostar ou coisa assim. É preciso ser um pouco mais dialético, assim, até onde eu fui, até onde eu poderia ir, né? Mais ou menos por aí que eu penso. O professor Helder selecionou aqui alguns autores, alguns livros que foram importantes para ele, que marcaram a trajetória dele como leitor de poesia, e ele vai mostrar algumas coisas aqui para a gente. Eu queria mostrar um livro que me acompanha há mais de 40 anos e que eu comprei num sebo de rua em Fortaleza, eu era adolescente. Essa seleta de poemas e de narrativas da Cecília Meirelles foi fundamental para eu conhecer a Cecília Meirelles. Né? Muitas vezes eu não entendia os poemas. Tinha poemas que passavam batido, mas tinha uns que eu achava lindos, que eu achava aquilo ali muito encantador. E tinha uma coisa que eu gostava muito na Cecília Meirelles e continuo gostando até hoje, que eram as crônicas. Né? Eu me lembro de uma crônica chamada A Arte de Ser Feliz, que foi assim um encanto, uma descoberta para mim. Me lembro de uma outra crônica chamada Da Solidão, e por aí vai, inúmeras outras crônicas. Então, esse livro, morei já em muitos lugares, em vários estados, esse foi um dos poucos que eu não perdi. Nunca perdi esse livro. Mostra a contracapa, Wesley, que ela está rasgada, ela foi comprada assim, com essa deficiência física, que não atrapalhou em nada toda a grandeza da obra, sabe? Essa coleção da José Olímpio é muito boa. Eu tenho o de Manuel Bandeira dela, né? Tem vários autores, Guimarães Rosa, enfim. Outro livro que eu chamaria a atenção, que já foi no meu período de mestrado, eu estudei a poesia da Adélia Prado, e esse livro foi o livro que eu mais usei no período do mestrado. Se você abrir aí, vai ver que ele está todo riscadinho, cheio de anotações. Isso é um dado interessante de estudo, né? A gente falou em estudo. Eu anoto, eu vou vendo os versos, eu vou vendo as imagens, eu vou vendo as recorrências, o que
permanece, o que se retoma, etc. Esse livro eu estudei muito, a minha dissertação de mestrado foi sobre a poesia da Adélia Prado, no final da década de 80 e início da década de 90. Agora, me acompanhou muito a vida inteira, além da Cecília Meirelles, o Bandeira, que foi uma antologia como essas, mas não foi essa. A primeira do Bandeira eu perdi. Aí depois comprei essa só para dizer, não, esse roteiro aqui foi um dos meus roteiros da poesia do Manuel Bandeira. E eu ganhei, na época da graduação de uma amiga, a Nova Reunião do Drummond, mas não é essa, era num volume único, de capinha verde, que também ficou pelo caminho, né? Ficou pelo caminho. Aí depois comprei essa coleção da Reunião, agora mais completa, evidentemente, que foi um poeta que eu li muito, que a gente encenou. Muitas coisas a gente ensinei com alunos, ensinei com muita gente. E no período do doutorado, uma das primeiras, eu estudei Mário Quintana, mas na época da graduação em letras, eu tive contato com essa antologia do Mário Quintana. Essa antologia foi que me fez, anos depois, buscar a obra completa do Mário Quintana, todos os livros dele, e fazer a minha tese de doutorado sobre o Mário Quintana. Nesse percurso, Wesley teve muita leitura. Eu diria que os modernistas, eu visitei quase todos, né? Alguns de modo bem detido, outro de modo mais rápido, porque também não dá para conhecer tudo, é muita coisa para a gente ver. Esse livro, por exemplo, do Mário Quintana, eu acho um livro extraordinário, né? Apontamentos de histórias sobrenatural, né? Nos últimos anos, eu tenho me dedicado, diria nos últimos 20 anos, me dedicado muito à leitura de poemas de mulheres, livros de poesia de mulheres. Eu descobri uma autora paraibana que vive em João Pessoa, que agora está bem debilitada fisicamente, que é a Lenilde Freitas. Acho que a obra da Lenilde Freitas, eu tenho orientando, estudando a obra dela, é uma obra extraordinária, uma poesia assim, de grande valor e que não foi muito conhecida, não ficou muito reconhecida em nível nacional. Alice Ruiz, uma leitura também muito significativa, só para muita gente, não vou citar, mas acho que é uma voz que vem da década de 70 e que tem uma permanência, uma fortaleza muito grande, momentos de muita... Haikais belíssimos, né? Isso, a nossa grande especialista em haikais, né? E uma coisa que eu venho lendo que me chama muita atenção nos últimos 10 anos, nos últimos 6, 7 anos, é a poesia indígena, a produção de poemas escritos por os nossos próprios indígenas, né? Essa é uma antologia muito interessante, ela é uma espécie de revista, eu não sei se ela sai como livro, né? Uma amiga minha que emprestou e eu ainda nem devolvi, não consegui esse número ainda, tá certo? Chamaria atenção ainda para duas... Seria interessante falar aqui, né? Poesia indígena hoje, para quem tem interesse, ir atrás aqui, no caso, número 1, né, de agosto de 2020. Isso. O senhor tem ideia de quantos números já saíram? Não tenho. Mas fica aí como dica, né, para conhecer essa antologia que eu também não conheço, vou atrás também. Aqui na Paraíba tem uma escritora muito conhecida, Maria Valéria Rezende, tanto no âmbito da narrativa quanto da poesia. E ela tem escrito poesia infantil, que é um interesse meu. Literatura de cordel e poesia infantil. Poesia infantil eu venho estudando há muitos anos. Ela publicou esse livro lindo, que eu acho que vale a pena, né? Nós temos O Menino Poeta, da Henriqueta Lisboa, que foi publicado em 1941, e nós temos esse aí, O Jardim do Menino Poeta, da Maria Valéria. Ela publicou, inclusive, livros com Alice Ruiz, nessa forma do haikai. Eu acho que vale a pena conhecer, esse é um livro muito bonito, muito bem ilustrado, etc. E ainda aqui da Paraíba, uma professora desconhecida, que é difícil se tornar conhecido, né? A Janaína fez mestrado aqui na UFCG, doutorado na UFPB, escreveu um livro chamado Raidel, em que ela faz uma espécie de hibridação entre o cordel e o haikai.
O livro dela, olha, são folhetos também, uma espécie de folhetos, cada um numa espécie de estação. Foi publicado em forma de... O livro é lindo, né? Em forma de cartão e, ao mesmo tempo, em forma de folhetos. Olha os livrinhos aí. E a ilustração do nosso grande amigo e poeta Marcelo Soares, né? Em xilogravura. Tudo em xilogravura. Então, isso aí, depois, velho, se você pega as referências e procura, ela tem esses livros ainda para vender, que é uma obra muito bonita, assim, uma sacada dela, assim, que eu achei muito rica, muito bonita. Então é isso. Eu fico muito feliz pela disponibilidade do professor Helder de abrir as portas de sua casa, de sua biblioteca, para nos receber, conversar um pouco sobre poesia, falar de sua experiência, de sua trajetória tão bonita com a poesia. Acho que foi um momento enriquecedor para todos nós e, para mim, principalmente, trazer isso para o canal. Primeira conversa, não digo entrevista, dá para perceber que eu não tenho a menor habilidade para entrevistar, mas foi uma conversa muito agradável, muito bacana. Acho que esse é o objetivo, né? Trazer a experiência de outras pessoas para acrescentar aqui para o canal. Enfim, fazer com que interajamos cada vez mais aí com o público de todo o país. Eu agradeço a oportunidade dessa conversa, a alegria de estarmos por aqui, sempre estamos nos encontrando, e eu encerraria, para não perder o jeito, com um versinho do Mário Quintana, em que ele diz que fora da poesia não há salvação, fora da poesia só há danação. A poesia é a dança e a dança é a alegria. Muito obrigado.